Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs da Rádio Querência FM de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. É com alegria, com satisfação que chego até você nesse instante, sem recurso, estou em trânsito, estou no estado do Pará, tive o privilégio de pregar a festa de Pentecostes em duas cidades aqui na região sul do Pará, cidade de Parauapebas e Carajás. Na verdade, Carajás não é uma cidade, mas um distrito de Parauapebas. E eu tive o privilégio de estar em 3 lugares diferentes, em 3 paróquias, pregando a solenidade de Pentecostes. E em função disso, estou sem equipamento aqui, mas como vocês precisam do áudio apenas, eu não iria fazer agora este momento, mas como precisa ir ao ar rápido, agora à tarde já, E Deus, uma das coisas que preguei nessa festa de Pentecostes é que Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Quando Jesus, ressuscitado, chegou onde estavam os discípulos trancados por medo dos judeus, Jesus ficou no centro, ele colocou-se no centro. Esse estar no meio dos discípulos é uma expressão teológica de São João, para dizer que Jesus precisa ser o centro da nossa vida, o centro da nossa história. E para Jesus ser o centro da nossa história, nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Então, por ele, eu creio que Deus me chamou para isto, eu acolho esta missão, esta vocação, este chamado. A gente precisa deixar qualquer coisa para colocá-lo em primeiro lugar. Até porque tudo é muito rápido, vocês sabem, Tudo é muito ligeiro e sabe lá se esta não é a última oportunidade que Deus está dando-me de comunicar a sua palavra a todos nós. Então, como sempre, é uma alegria, uma satisfação, é uma honra, um privilégio poder falar com todos vocês, sobretudo diante desta calamidade, desta tragédia, beirando os 150 óbitos, fora os que estão desaparecidos, mais de 2 milhões de pessoas que foram afetadas e que estão afetadas por esta catástrofe natural. E vai aqui, sobretudo, a minha solidariedade. Quem crê na paternidade divina reconhece o outro como irmão. Agora, quando eu não considero o outro como meu irmão, isto significa que eu não creio na paternidade divina. Ele que é o Pai de todos. Isso aqui é um aprofundamento teológico que precisamos ter, que precisamos experimentar a cada dia, porque não poucas vezes nos dizemos filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus, missionários, pastores, padres e por aí vai. Mas só é de Deus, só é meu irmão aquele que é do meu grupo. Veja a implicação que isto nos traz. Se Deus, ele é o Pai apenas daqueles que são do meu grupo, do meu meio, do meu círculo, significa que estou colocando uma cerca nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E não podemos esquecer que a oração que Jesus ensinou aos discípulos não foi a oração do Pai meu, mas do Pai nosso. E sobretudo nesta ocasião em que todo o Brasil e além fronteiras, porque não são apenas os brasileiros que estão vivendo e experimentando esta dor do Rio Grande do Sul, mas outros países que estão voltados para ajudar, para serem solidários, é necessário que tenhamos esta consciência. Eu estou ajudando não apenas por um ato de solidariedade, mas porque o meu Pai, eu que estou aqui no Pará, já indo para o extremo norte do país, ele é o Pai dos meus irmãos que estão lá na fronteira, lá no Rio Grande do Sul, perto do Chile, perto da Argentina. Não é um ato de solidariedade apenas, não. É o meu irmão, é a minha irmã que está ali. E nós temos um Pai em comum. E esse Pai
Ele diz que eu preciso ser solidário. É daí que nasce a nossa solidariedade, desse vínculo da filiação divina. Mas, para não ir muito longe, eu quero ler o texto que nos foi proposto, Atos capítulo 2, do versículo 42 seguintes. É um texto de Pentecostes, né? Ele vai acontecer logo, simultaneamente, o evento de Pentecostes, porque Pedro fez aquela pregação, 3.000 almas converteram-se a Jesus Cristo, e é quando vai acontecer todo este acontecimento que vemos registrado neste texto. Eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos. E a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. O temor se apoderava de todo mundo. Muitos prodígios e sinais se realizavam pelos apóstolos. Analise isto aqui, eu não vou refletir sobre isto, mas eu quero voltar rapidinho. O versículo 42, eles eram assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios se realizavam pelos apóstolos. Isto aqui é importantíssimo, e muitos de vocês que me acompanham já sabem para onde isto aqui vai. É necessário que tenhamos este vínculo apostólico. Por quê? Porque os apóstolos foram os missionários imediatos de Jesus Cristo. Eles são tirados do meio daqueles 72 discípulos. Jesus escolheu 12 com especificidade. Nomeou cada um deles. E alguns deles, inclusive, trocou-lhes o nome. Por exemplo, o nome de Pedro, isso aí não é nome de gente. Pedro é pedra. O nome dele era Simão. Esse era o nome dele. Onde você já viu dar um nome de pedra para um ser humano? Mas Jesus disse: tu és Pedro, tu és pedra, tu és rocha. Então os apóstolos, eles estão dentro desta dinâmica imediata, relacional com Jesus Cristo. Do meio dos 72, Jesus escolhe 12 e os designa como apóstolos. Esses são os enviados. Ou seja, eu estou em comunhão com os apóstolos, eu estou em comunhão com aqueles que por seu turno estavam em comunhão com Jesus Cristo e por isso foram escolhidos. Então é preciso que tenhamos esta dimensão. Muitos sinais e prodígios aconteciam pelas mãos dos apóstolos. Todos que abraçavam a fé estavam unidos e tudo partilhavam. Olha aqui. Os que abraçavam a fé estavam unidos. É verdade que hoje o Rio Grande do Sul, o Brasil e além fronteiras, não estamos unidos tanto pelo fato de termos abraçado a fé pessoas que são consideradas ateias, pessoas que não professam uma fé, pessoas que não têm uma religião, estão mandando aviões com mantimentos aqui para o Brasil, para o Rio Grande do Sul. Ora, se isto acontece com pessoas, a partir do nosso ponto de vista, que não são cristãs, que não creem neste Deus que cremos, que não creem na Santíssima Trindade, o que espera-se de nós que somos cristãos? É necessário, e eis aqui uma grande oportunidade, eis aqui um grande momento de sermos unidos. Porque aqueles que abraçavam a fé estavam unidos e precisamos estar unidos diante desta oportunidade que Deus nos dá, através desta calamidade que os nossos irmãos estão vivendo, estão enfrentando. Quanta desunião entre nós. Quanta situação de revoltas, de vinganças, de brigas, de rejeições.
Quanta intriga no meio do povo de Deus, pessoas que fazem parte de um grupo, de uma igreja, de uma comunidade, e elas mesmas entre si estão guerreando umas contra as outras. Será que o Espírito Santo está entre nós? Será que estamos sendo pessoas que abraçamos a fé? Porque aqueles que abraçavam a fé estavam unidos. E aqui tem um ponto fundamental. Não tem jeito de nós estarmos unidos entre nós se primeiro não estivermos unidos a Jesus Cristo. Ele que é a cabeça da igreja. Vamos seguir no texto. E tudo partilhavam. Eu vou parar por aqui pelo versículo de número 44. Vamos ler mais o 45. Vendiam as suas propriedades e os seus bens para repartir o dinheiro apurado entre todos, segundo as necessidades de cada um. Aqui eu paro. Veja bem, queridos, observe. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, a vida dessa pessoa é mudada radicalmente em todas as áreas, inclusive na área econômica, no aspecto econômico. Eu vou repetir o texto para você entender melhor, e eu também, que a cada dia que passa preciso entender melhor. Vendiam suas propriedades e os seus bens para repartir o dinheiro apurado entre todos, segundo as necessidades. O que foi que o Espírito Santo fez na vida daquelas pessoas? Observe isto. Segundo as necessidades de cada um. A igreja não estava fazendo filantropia. Porque o que é filantropia? Filantropia é quando o meu irmão está precisando, por exemplo, desculpem-me o linguajar e o exemplo que vou dar, o meu irmão está precisando de R$100. Mas o que eu tenho são R$10. E eu pego os meus R$10 e dou para aquele irmão. Ou seja, eu não o ajudei segundo a sua necessidade, mas eu o ajudei segundo a minha possibilidade. Então isto é filantropia. A igreja, ela não é uma igreja filantrópica. Ela é uma igreja que, por estar ligada a Jesus Cristo, e sobretudo porque ela viveu e experimentou o advento de Pentecostes, o Espírito Santo vai mover o coração daqueles cristãos para não serem cristãos filantrópicos, para não ajudar segundo a sua possibilidade, mas ajudar segundo a necessidade daquele que necessita. Ou seja, o meu irmão está precisando de R$100, pois é R$100 que nós vamos dá-lo. O meu irmão está precisando de uma casa, pois é uma casa que vamos construir para ele. É um fogão. Gostaria que isto ficasse entendido, porque isto foi uma obra produzida pelo Espírito Santo. Este comportamento social que estamos tendo aqui é um comportamento que brotou da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E quando o Espírito Santo não nos move a isto, quando somos pessoas fechadas, engessadas, rígidas, às vezes até a nossa forma de ofertar na igreja, isto acontece, mas às vezes não ajudamos nem mesmo segundo a nossa possibilidade, mas segundo a nossa indignidade. Enquanto eu vou ao mercado e pago lá R$30, 30 e poucos reais num pacote de arroz, não sei quanto num quilo de carne, lá na igreja eu pego aquele R$1 que já não está quase valendo para nada, R$2. Por favor, queridos, isso aqui não é uma reflexão para tirar dinheiro das pessoas, não, é apenas uma consciência que eu quero lhe dizer a partir do evento de Pentecostes, porque se o Espírito Santo não mudar radicalmente a nossa história, o nosso comportamento, se ele não esqueçamos que o Espírito Santo, ele é Deus com o Pai e o Filho, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, se Deus ele não mudar radicalmente a minha vida,
Eu não passo de um cínico, de um hipócrita, de um alguém que estou transformando a graça de Deus em banalidade. Eu estou desvirtuando a graça do Espírito Santo na minha vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que nesta tarde, você que está me ouvindo, eu não sei onde está chegando as ondas sonoras desta emissora, mas inclusive chega além fronteiras, nossos irmãos do Uruguai, do Paraguai, no Chile, na Argentina. Todos vocês sabem o que está acontecendo aqui no Brasil, aqui neste estado fronteiriço com vocês. Quantos de vocês estão chorando por causa de nós? Quantos de vocês, de todos os credos, de todas as denominações, estão orando, estão rezando conosco? Estão pedindo que Deus mude esta situação? E nós temos uma certeza que o nosso Deus, Ele é o Deus que acalma tempestades. O nosso Deus é aquele que continua a dizer: mar, acalma-te. O nosso Deus é aquele que continua a abrir os mares para que o seu povo atravesse a pé enxuto para os outros, para outra margem. Mas também pode ser uma tempestade pessoal, uma tempestade familiar. Esta situação climática que estamos vivendo, física que todos estamos acompanhando, ela pode mudar. Tem pessoas que estão vivendo uma tempestade pessoal, familiar, empresarial, pior do que esta tempestade, que está destruindo fisicamente o estado do Rio Grande do Sul, que graças a Deus já está sendo reconstruído. Qual a tempestade? Qual o ciclone que passou pela sua vida? Que passou pela sua casa? Talvez levou o seu filho, o seu papai, o seu irmão, a esposa, o marido, aquela pessoa que te era tão cara, que você tanto amava, e agora você acorda e não vê mais aquela pessoa e parece que o mundo desabou, um turbilhão, um tsunami está vindo sobre você, como que um rodo compressor, e você não sabe o que fazer. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus Cristo é aquele que continua suficientemente capaz para dizer: mar, acalma-te. E aquilo que se disse naquele momento, quem é este a quem até o mar, os ventos obedecem? É dele que estou falando, e é nele que eu quero que você creia, que você acredite, ou melhor, mais que acredite, que você creia que ele vai dizer para esta tempestade: acalma-te. Assim como ele disse para aquela viúva da cidade de Naim: mulher, não chores. Ele está dizendo isso para mim e para você nesta tarde. Eu desejo, meu querido irmão, que na força do nome de Jesus, na potência do Espírito Santo, possa entrar na sua casa, na sua vida, na minha casa, na minha vida, na minha história, no meu ministério, o alento do Senhor, o refrigério do céu, que ele possa derramar-se copiosamente neste momento sobre a minha e sobre a tua história, sobretudo aqueles que mais estão necessitados desta palavra determinante de Jesus, capaz de acalmar todas as tempestades. Eu desejo que no nome de Jesus, a tua vida, a tua casa seja restaurada, que esta tempestade agora cesse na força do nome de Jesus Cristo, porque diante do seu nome todo joelho precisa curvar-se e toda língua confessar que ele é o Senhor absoluto, e eu desejo que ele seja o Senhor absoluto da nossa vida, queridos, que ele seja o Senhor absoluto da sua casa, que ele seja o Senhor absoluto do seu empreendimento, que ele seja o Senhor absoluto de todos os detalhes da sua vida, que são terríveis, que não estão dando certos. Que desça sobre ti, meu querido irmão, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.